marido, tem que ser pai, tem que ser filho, né? Tem que ser pastor. Avô, diz que a maior dificuldade de um avô, Jackson, é dormir com a avó, entendeu? Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. Mas o que acontece? Para mim, é muito difícil, Jackson, porque eu sempre vivi uma vida muito pacata, entendeu? Eu não gosto certo? Desse excesso, desse ativismo. Então, eu acabo ficando muito... de certa forma, essa situação foi muito benéfica para mim. Primeiro porque já fazia mais de 10 anos que eu tinha uma agenda muito agitada. E hoje eu não tenho nenhuma. As minhas únicas agendas são com as lives. Entende? Isso, para mim, glória a Deus, é uma bênção. Certo? Me deu a oportunidade de ficar um pouco... Isso. Me deu a oportunidade de ficar perto da mulher, né? E, na verdade, eu estou tão sem assunto que já estou quase contando para ela meus podres. Certo? Ao mesmo tempo, tem a questão da igreja, né? Que também é algo muito novo para mim. Você tem muita experiência nessa área, mas eu tenho aprendido, né, muito com a igreja, e são grandes desafios lidar com tanta gente. Então, graças a Deus, eu estou indo bem, me dando um pouquinho, né? E também tem que deixar um pouquinho para mim também. Certo? Porque eu também tenho o que eu gosto de fazer. E, às vezes, o que eu gosto de fazer, Cláudio, na minha individualidade, ela não tem a ver com minha esposa, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com a itinerância, entendeu? Tem a ver comigo. Então, mas está dando bem, graças a Deus. Eu vou dosando um pouquinho, um tempo para um tempo para outro. Tem uma equipe que está se formando, né? Porque sem equipe você não faz nada, certo? Então, tem uma equipe para cuidar da rede social, me ajuda a cuidar da igreja. Aqui em casa tem a equipe de casa, eu, minha esposa, meu filho. Então, a gente vai dosando o tempo, né? E ajustando as coisas aí. Enfim. Bom, se caso der algum BO aqui, a gente tenta de outra forma, mas vamos tentar aqui. E as pessoas, elas, durante muito tempo também, você falando para a família e tal, mas você começou a também falar para líderes. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, nós estivemos juntos, inclusive agora, a última vez aqui em Portugal, falando só para líderes. Eu queria que a gente tocasse um pouquinho nesse assunto, hoje, nesse tempo, quarentena. Qual é a sua palavra para esse líder e também para esse itinerante? Porque a vida do itinerante, nesse tempo agora, passou por um turbilhão. Claro que tem muitos itinerantes que já estavam um pouco, já tinham consolidado alguma coisa, mas o que fazer agora? Qual seria o seu conselho? Qual é a sua palavra também? Para alcançá-los também, eu acho que seria muito legal. Bom, Jackson, me parece que nós estamos vivendo em todos os aspectos um ambiente de seleção natural, onde os fracos vão sofrer muito, entendeu? Aquele que não se estruturou e não se fortaleceu financeiramente, certo? Ele vai sofrer. Aquele que não estruturou a sua fé, certo? E não viveu uma vida séria com Deus, ele vai sofrer. Aqueles que não estruturaram seu casamento agora, retornando para casa, eles vão sofrer. Me parece que o ambiente que nós estamos vivendo, ele está fazendo meio que uma seleção dos fortes e dos fracos, inevitavelmente, certo? Então, quando nós olhamos esse ambiente onde muitos itinerantes, muitas famílias, muitos empresários, muitas pessoas que não estavam preparados, não estavam fortes para lidar com essa vaca magra, vamos dizer assim, com esse tempo difícil, com essa adversidade, eles estão tendo que reprogramar sua vida, se reestruturar, certo? Eu sempre fui muito conservador no que diz respeito a quase tudo. Muitas pessoas reclamam porque eu ando muito devagar, às vezes, porque eu aprendi a fazer as coisas de uma forma que, se uma crise chegar, eu estou preparado para ela. Então, hoje eu vejo muitos pastores que sequer, ao longo do tempo,
se programaram para colocar, por exemplo, na sua igreja, uma câmera pequenininha, um tripé, um celular, uma rede Wi-Fi forte, certo? E criticavam a gente que já usava. E hoje eles são obrigados ou estão com muita dificuldade para se adaptarem. Então, eu acho que o que nós estamos vivendo é um ambiente onde os fracos vão ser muito atingidos, seja eles fracos ou frágeis financeiramente, frágeis em seus relacionamentos familiares, ok? Então, inevitavelmente, os itinerantes, principalmente, que é um segmento nosso, né, gospel, vamos dizer assim, ninguém se preparou para isso, e muito menos eles. Né? Então, o que acontece? Eles estão sofrendo e muito, e não só eles. A arrecadação da igreja que eu pastoreio, com esse distanciamento, certo? Ela teve uma queda drástica, certo? Se eu não tivesse estruturado um ambiente, né, uma estrutura financeira, hoje eu já não teria como custear, né? E as pessoas confundem e pensam que a gente precisa de dinheiro para pagar nossas contas, como se a igreja não precisasse de dinheiro para... Você sabe, você tem igrejas que, às vezes, elas não conseguem se manter e você tem que enviar recursos seu aí da matriz para sustentar outras coisas. Eles que não fazem parte dessa gestão não sabem nada disso. Mas eu, já respondendo a sua pergunta, eu acho que todos os frágeis, certo? Eles estão sofrendo. Sabe aquela história do leão e da leoa, está à espreita no Serenguete, né? Observando quem eles vão atacar, os inexperientes jovens, os cansados, os feridos, os fracos, eles são as presas, ou melhor, né? São eles que eles vão atacar. Uau. Então eu acho que esse ambiente todo, não estou dizendo, né? Eu estou dizendo o ambiente, não estou nem falando do Satanás. Eu estou falando da crise que nós estamos enfrentando, ela está fazendo um processo de seleção natural e muitos dos frágeis em todos os segmentos não vão conseguir prosseguir a caminhada, não. Quer no seu casamento, quer na sua fé, quer nos seus negócios, entendeu? Isso me preocupa bastante, por isso que eu acho que isso que nós estamos fazendo, certo? Animando as pessoas, porque eu não sei aí, mas aqui se você liga num telejornal, irmão, parece um filme de terror, entende? Aqui então eu acho que é um menos. processo de seleção. Aqui está um pouco menos, mas eu acompanho também as notícias do Brasil, ou seja, não dá para acompanhar literalmente, é muita voz, são muitas vozes do caos e não dá para acompanhar. Agora, eu percebo que você consegue ter acesso a plataformas distintas, você consegue galgar montanhas que nem todo pastor, e é a nossa classe, consegue galgar, sem se misturar. Aquela coisa de estar junto, mas não necessariamente fazer parte. Estar junto, eu vejo que você tem acesso, consegue alcançar áreas que eu não consigo, que é uma coisa muito, muito particular, muito privada, muito seu, muito dado por Deus para você. Como estar nesses ambientes distintos, quer uma televisão, uma plateia, no seu próprio stand-up, que é uma coisa totalmente fora, totalmente fora, esse fora, com amor nas minhas palavras, do que o que é propriamente o ministério, né? Não tem nada a ver com o projeto Recomeçar, é um projeto de levar a alegria para as pessoas. Como é que você consegue fazer isso? E quais são as guardas que você coloca no seu coração para não misturar e não virar uma coisa só? Olha só, nós estamos vivendo hoje, né, numa exposição de um filósofo polonês, o Bauman. Ele diz que nós vivemos uma modernidade líquida, mas eu e você fomos criados numa modernidade sólida, onde relacionamentos familiares eram duradouros, onde sucesso não era algo individual, era algo coletivo, certo? O vizinho tomava conta do filho dele, mas também do seu, certo? Os relacionamentos tinham provas de amor, eram coisas duradouras. Nós tínhamos o status, que era algo que você adquiria, galgava e tinha um posicionamento. Hoje, se você for feliz nesse mundo, né, de modernidade líquida, você quebra o modelo de mercado. Você não pode ser feliz com nada, senão você não continua comprando.
Entendeu? Então, o que acontece? Como nós fomos treinados na modernidade sólida, eu tenho princípios, eu tenho valores e muito mais, eu tenho educação. Então, onde eu quero que eu chegue, que eu apresente meus princípios e os meus valores, mas com educação, as pessoas, né, acabam, no mínimo, me tolerando, certo? E, no máximo, me admirando. Então, eu vivi coisas aqui, como, por exemplo, um ícone do movimento LGBT, a Tami, certo? Eu estava num evento aqui com ela, numa TV, onde ela levanta e me dá um abraço e me diz que ninguém nunca tinha respeitado ela do jeito. Ela não disse que eu estava concordando com ela, que eu comungava com os pensamentos e as práticas. Ela simplesmente me disse: o senhor me respeitou. Então, o que eu aprendi é respeito. Isso é algo do mundo sólido e não do mundo líquido, onde as pessoas vão para o politicamente correto, certo? Então, eu me dou bem, por quê? Porque onde eu vou, primeiro, antes de ir, seja em qualquer lugar, eu pergunto a Deus se é para eu ir. Não interessa se vai dar visibilidade. Eu fiz uma postagem que dizia, né, diz que seguidores não significa basicamente nada, certo? Você não sei se eu li. Então eu vejo da seguinte forma: eu vou nos programas de televisão, vou com o quê? Com a Bíblia no meu coração e com o respeito, com a educação, sabe? A educação que eu recebi em casa, porque a academia e a escola só formam profissional, mas é a família que forma a gente. Hoje nós temos muitas pessoas, mas pouca gente. Entendeu? Eu acho que nós precisamos colocar mais gente dentro das pessoas. Boa. É para esse ambiente que quando eu vou desse jeito. Entendeu, Jacques? Não vou para negociar. Se eu sentir que o ambiente é hostil, eu fico na minha. Não preciso defender a minha opinião naquele momento. Então, eu acho que é com meus princípios do mundo sólido que me ensinou a guardar, mas, ao mesmo tempo, eu vivo no mundo líquido, então eu tenho que ser flexível. Eu também não posso me engessar. Eu não estou levando ninguém para a extremidade. Não estou dizendo que o mundo líquido é ruim de tudo e que o maravilhoso era o sólido. Nós passamos pelo sólido. Eu vejo as suas postagens, a sua maneira, como você usa a rede social, certo? Então, eu vejo que você tem a flexibilidade do mundo, da modernidade líquido, mas os princípios do mundo sólido. Eu acho que isso define um pouco do nosso sucesso. Uau, muito legal, muito legal. Muito legal, achei muito bacana essa sua comparação e a resposta foi maravilhosa. Eu vejo que a gente tem tido, eu tive a experiência de estar com você em vários eventos juntos, e nos bastidores e no altar. Eu vejo que você é um cara que tem uma graça diferenciada, e muitas pessoas, os seus seguidores, não são evangélicos. Eu percebo que você tem seguidores católicos, seguidores que não praticam nenhuma fé e tal. E o seu posicionamento também atrai críticas. Atrai elogios, atrai lauréus também, mas atrai críticas. Como lidar com as críticas? Isso é uma coisa muito doida para nós que somos líderes, que temos algum tipo de influência, seja pequena ou grande, lidar com as críticas. Como você lida com as críticas? Bom, primeiro eu observo o crítico, né? Primeiro, eu não preciso da aprovação, né? Ou me incomodar com alguém que eu não dependo da aprovação dele, certo? Então, se eu não dependo da aprovação de uma pessoa, por que me preocupar com as críticas dela? Certo? Então, a primeira coisa, eu observo quem é que está criticando. É alguém que eu respeito, que eu admiro? Então, normalmente, eu faço assim, ó. A pessoa faz uma crítica, eu dou uma olhada na rede social dela e vejo com quantas pessoas ela fala. Entendeu? Certo? Vou medir o fubá da pessoa. Se o fubá dela não der nem para fazer um anguzinho, certo? Vai, como diz os amigos, vai sair na urina, entendeu? Entendeu? Vai sair na urina. Eu não vou esquentar. Mas eu também aprendi
que é melhor você ser criticado por um sábio do que elogiado por um tolo. Ótimo. Entende? Então, eu também, às vezes, já recebi críticas de gente que eu nem conhecia, que eu não precisava da aprovação, mas que as pessoas falaram coisas extraordinárias, certo? Então, a primeira coisa que eu penso é não levar a crítica para o ambiente pessoal. A pessoa não está me criticando, ela está criticando o que eu estou fazendo. Então, eu vou ver se o que eu estou fazendo merece realmente aquele tipo de crítica. E aí, né? E outra coisa que é comum da rede social, né? Que é, volto para o mundo sólido, mundo líquido. Mundo sólido nós escondíamos, isso era coisa de mulher, né? Não era de homem. Escondia o diário para ninguém ler, porque ler seu diário você ficava louco. Yeah. Hoje, se você posta alguma coisa e ninguém lê, você fica louco, quer matar louco. Todo mundo, porque não leu. Né? Virou. É o posicionamento. Então, eu aprendi uma coisa. Às vezes, eu me pego olhando na minha rede social, no meio de... Então, eu acho que, às vezes, nós temos um certo masoquismo também, sabe? De ficar procurando aquelas pessoas que estão fazendo alguma crítica, que, às vezes, é até descabida. Às vezes, eu estou fazendo um comentário de família, o cara posta lá porque eu apoiei o Bolsonaro. Entende? Aí eu não sei se esse camarada fumou alguma coisa, eu não sei, porque não tem nada a ver. Entende? Mas, olha, eu tenho algumas cicatrizes de críticas, certo? E elas ainda, de vez em quando, elas me machucam. Mas eu aprendi a lidar com elas, ou então eu vou ter que sair da rede social, certo? Mas eu então, já fui criticado. Hein? Sim. E outra coisa que você falou, na verdade, é o seguinte, eu tenho muita gente que me segue que pensa que não é cristão. Então, eu deixo eles pensar que não é cristão, e eu vou conversando com eles. Eles pensam que estão me enganando, e eu vou enganando eles. Então, vagarosamente, entende? Porque eu me tornei uma porta de entrada, Jackson. Sabe? Tem gente que começa me ouvindo, e aí ele pergunta, quem é esse cara? Esse cara é pastor. Aí ele vai ver o Jackson, que é pastor, vai ver o Silas, vai ver o JB. Eu me tornei meio que uma isca, sabe aquela minhoquinha no anzolzinho? É mais ou menos eu, um bobo da corte. Tem horas que eu faço coisa que eu morro de vergonha depois que eu fiz, mas eu vejo muita gente se convertendo. Eu já nem sei quem eu sou, porque olha só, os amigos dizem que eu sou engraçado, os inimigos dizem que eu sou um palhaço, os intelectuais dizem que eu sou lúdico, então eu nem sei mais quem eu sou. Já não sabe nem mais o que é. Uma das coisas que eu acho impressionante em você, eu estava num certo país com pessoas que não eram evangélicas, estávamos num grupo, e o respeito que essas pessoas falam de você, nem todo, enfim, é a nossa classe, e eu posso falar dela, nem todos ambientes o nosso título é bem-vindo. E às vezes o nosso título carregado de alguma atitude que nós tenhamos tido na nossa vida, ou um posicionamento. Mas é muito legal quando é mencionado o seu nome, o respeito que as pessoas têm. Mas eu queria perguntar para você, e não tomar muito seu tempo. Não, estou tranquilo. Nesse tempo louco que nós estamos vivendo, pandêmico e tal, o Brasil está vivendo um momento difícil, o mundo está vivendo um tempo difícil. Aqui na Inglaterra nós estamos ainda em quarentena, um pouquinho flexibilizada, mas estamos. E aí os casais vão para dentro das casas. O negócio é para dentro das casas, para dentro das casas, para dentro das casas. Como gerir, como ser um gestor de um bom relacionamento dentro de casa, para não dizer outra coisa, como não criar um problema dentro de casa, estando 24 horas com aquela pessoa que a gente jurou amor e tal, mas que está 24 horas dentro de casa. Como gerir, como ser um gestor desses dilemas que a quarentena nos apresentou, que é um novo, né? Um novo que nos foi apresentado aí. Bom, na verdade, né, antigamente o modelo era um pouquinho diferente. O cara ganhava férias, então não era 40, era 30 dias.
Outra coisa, ele ia com o dinheiro do mês e o dinheiro das férias para casa. Todo mundo ficava feliz com a presença dele, porque ele estava em casa, e você sabe que o homem duro, até o andar dele é feio, certo? Então o cara chegava em casa cheio da grana, o das férias e o do mês, e ele era o pai mais maravilhoso, ele era o marido ideal, que agora ia fazer aquela reformazinha que a mulher estava pedindo, ia comprar o brinquedo, certo? E isso era o modelo antigo. Agora tem uma tal de quarentena que manda o cara para casa. O cara vai sem um tostão, com a perspectiva que depois que voltar para casa, ele vai perder o emprego, então o cara está no limite aí de tudo. Antigamente ele estava de férias, mas os catarrentos, os filhos, né? Estava pelo menos estudando para deixar o cara fazer alguma coisa com a mulher em casa, já que estão sozinhos. Agora os meninos foram para casa também. Então você imagina, as crianças estão riscando parede, a comida que era para 30 dias está acabando em 10. A mulher que tinha feito uma perspectiva de emagrecimento está engordando, que parece que vai morrer no Natal. Ok? Os ânimos, eu vou te falar, eu vejo os artistas aqui falar de quarentena, fique em casa. Me dá vontade de falar para esses caras, vai para uma comunidade dessa aí, irmãozinho, e fica naquele barraco, certo? Sem comida, sem ar-condicionado, não tem quintal, fica lá dentro. Mandar os outros ficar dentro de casa, ô Jackson, é muito fácil, porque a gente mora num ambiente confortável. Então, cada um vai ter que fazer o seu malabarismo para passar essa crise, certo? Porque tem muitas casas que não tem quintal, não tem dinheiro, mas tem amor. E tem muitas mansões, certo? Que o cara está com a geladeira cheia, certo? Com carros, a conta bancária cheia, mas o máximo que o cara tem é uma casa, nunca conseguiu construir um lar. Então, todo mundo enfrenta seus desafios, e cada um vai ter que fazer a sua leitura, certo? Porque é mole, irmão, Jesus está aí na sua casa, você é cristão, é pastor, os anjos estão dando um rolezinho aí, os filhos tudo bem educados, a mulher bonita, uma comidinha maneira, eu não vou ficar em casa, irmão. É só esperar Jesus voltar e tá beleza, vamos lá, né? Cada um tem que criar a sua dinâmica, não tem uma fórmula para isso não, irmão, porque os desafios são os mais complexos possíveis. Uau, muito, muito, muito bom. Me fale um pouquinho sobre seus sonhos, aquele que você pode compartilhar, aquele que você pode abrir. Tem algum sonho ainda específico que você diz, Jackson, olha, eu estou lutando, e se você pode compartilhar ele, ou se tem? Bom, eu tenho dois. Tem a igreja, né, que nós compramos um terreno de 18 mil metros quadrados, e aí eu planejo fazer, né, um complexo não muito grande, porque eu acho que aquelas megas igrejas, eu acho melhor fracionar, mas eu tenho um sonho aí que para a gente é uma realidade, é um sonho de quase 10 milhões de reais construir essa estrutura. E lá no sítio eu estou fazendo um CT para treinamento de casais, um centro de treinamento para casais de alta performance, certo? Com o propósito de fazer as pessoas viverem um incrível. Então, e todos os dois é um sonho, mas é um sonho assim. Um tempo atrás, Jackson, um cara me levou numa propriedade dele e falou comigo assim, pastor, tá vendo esse morro aqui? Eu falei, tô. Ele falou assim, eu preciso que ele saia daqui. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. O cara vai pegar a Bíblia e vai mandar eu orar para o monte mudar de lugar, quer ver? Eu ainda não estou nesse nível assim de fé, né? Aí ele falou assim, o senhor acredita que a fé remove montanha? Eu falei, acredito, a Bíblia fala. Ele falou, pois é, daqui uns meses o senhor vai voltar aqui e esse monte, esse morro não vai estar aqui, porque eu tenho muita fé, uma máquina e 2 caminhões. Rapaz, eu voltei... Eu voltei lá uns meses depois. Você acredita que o morro não estava mais lá, rapaz? Ele, com fé, uma máquina e 2 caminhões, ele moveu o morro. Por quê? Porque eu tenho muitos sonhos, mas eu tenho muitas atitudes e decisões que vão fazer meus sonhos se tornarem realidade. Então, eu acredito que daqui a um tempo você vai vir aqui pregar, vai vir conhecer tudo aqui, tá certo? E você vai ver que o sonho se tornou realidade, porque sonho é diferente de delírio. Tem gente que pensa que sonha, mas delira,
O indivíduo que sonha, mas não faz nada para concretizar, não é sonho, é delírio. Ele está com a febre espiritual. Entendeu? Bom, deve ser alguma coisa desse tipo, ou emocional, sei lá de onde vem essa infecção, ok? Mas são meus 2 sonhos aí para o futuro. Que legal, que coisa boa. E olhar os seus sonhos, e eu percebo que os seus sonhos está relacionado a fazer algo por os outros. Nenhum dos teus sonhos aqui, você falou algo plenamente pessoal. Eu percebo que o seu sonho está ligado a fazer algo para alguém. A igreja, sim, sim, que é para alguém, e essa questão desse centro de treinamento para a família, que é um sonho seu antigo, eu acompanho. Que coisa maravilhosa, a gente quer fazer parte de alguma maneira da realização desses sonhos aí. E uma das coisas assim, arrependimentos, como é que você lida com arrependimento? Não sei se você, por exemplo, às vezes eu falo num congresso, e depois que eu falo no congresso, eu falei, cara, poxa, eu não precisava falar aquilo, acho que eu não deveria ter falado aquilo e tal. Passa com você isso ou não? A metade das coisas que eu falo, eu me arrependo. O cara que brinca igual eu brinco, irmão. Já atravessei a fronteira do sagrado para o profano, muitas vezes. Entendeu? Muitas vezes, muito. Já contei piada no horário errado de contar. Já fiz uma brincadeira que não era para fazer. Rapaz, olha, por isso que eu ando com Jesus, porque minha vida, metade é sonho, metade é arrependimento. Mas quando você lida muito bem você tira de letra muitas coisas assim que Deus usa também essa parte do humor. Eu tenho um testemunho de uma pessoa que estava aqui hospitalizada e ela ouvia os seus vídeos e ela estava, eu não lembro qual era a doença que ela tinha no momento, eu não lembro, não sei se era câncer ou se era, eu sei que era um problema grave, e eu sei que ela era muito motivada e muito inspirada pelas suas palavras. Você nota que nas suas mensagens você passa inspiração, mas você passa paixão também. Porque eu percebo você, quando você está falando, tem hora que você dá uma alterar, não é alterar a voz e nem alterar o seu ritmo, mas eu percebo que tem umas oscilações importantes, necessárias. E eu já chorei te ouvindo, já ri muito te ouvindo, já chorei muito, já me arrependi de pecados te ouvindo. E você sente que quando você ministra, você passa inspiração e você passa paixão, e você acha, aumentando a pergunta, que é importante um líder que toma o altar ter essas duas coisas? Sim, eu acho o seguinte, né? Eu defino a palavra unção, Jackson, com uma palavra muito simples, autorização. Eu acho que o ungido ele só está autorizado a fazer aquilo. E quando Deus autoriza você a fazer aquilo, como é que as pessoas vão discutir com você? Não tem a ver com você, tem a ver com quem te autorizou, certo? Então, eu fui autorizado a trabalhar do jeito que eu trabalho, por Deus. Eu vejo muitos resultados. Eu fiz uma brincadeira uma vez, Jackson, falando com uma pessoa que estava com câncer o seguinte: explica para o câncer que você tem, que se ele te matar, ele morre. Então não é jogo ele te matar, só se ele for um câncer suicida, entendeu? Porque ele é burro. Então você vê, se conversa com ele, para ele ficar aí contigo, entendeu? Você conhece, para você viver, porque aí ele também vai viver mais tempo. Que se você explicar para ele que se ele te matar, ele também morre, pode ser que você o convença de que não é vantagem nenhuma para ele. Rapaz, você sabe que dessa brincadeira, aquilo levantou o astral da pessoa, ela começou a olhar as coisas por um aspecto diferente, entendeu? E seus exames, seu tratamento começou a surtir efeito. Ela não ficou curada, não, sabe? Mas o prognóstico que era para uma vida de 6 meses, já tem mais de 2 anos, sabe? Uau. Então eu tenho realmente muita paixão naquilo que eu faço. Eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. O meu grande desafio é só o deslocamento, a logística. Às vezes ela é tão ruim que você chega tão cansado que você chega irritado. Então isso rouba um pouco da paixão, certo? Mas feito na medida certa, eu tenho. Primeiro que a gente que lida com a palavra de Deus, ela é informação,
e ela é revelação e paixão. Eu acho que um bom discurso, ele é informação, aquilo que você recolheu para montar a sua mensagem, informação. Livros, outras palestras e tal, né? É inspiração ou revelação, aquilo que vem direto para você, de Deus, e paixão, as pessoas sentem, né? O tom da sua voz. Às vezes eu diminuo, ou dou uma oscilada, ou falo uma frase e não completo, deixo a mente da pessoa completar, certo? Então, realmente, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu acho que esse é um dos motivos, né, de ter sucesso, porque eu confesso a você que faz muito tempo que eu não trabalho, porque quem faz o que ama não tem tempo nem para trabalhar, né? A verdade é essa. Boa, isso mesmo. E se manter, a ideia de se manter, né? O importante de um avião é a força que ele faz para levantar, mas a força que ele tem que fazer para se manter estável. Como é que você lida com isso e o que você faz para se manter? Manter nesse o Cláudio Duarte, ser você, sendo você, se manter sem precisar partir para apelo nenhum, sendo você, se manter. Como é que você faz? Bom, Jacques, quando eu cheguei, o humor fez com que as pessoas achassem que eu não duraria muito tempo, certo? Primeiro porque eu cheguei num ambiente e o primeiro rótulo que eu recebi foi de palhaço, entende? E não tinha jeito, as pessoas não estavam nem erradas, não. Era um troço praticamente absurdo fazer aquilo que eu estava fazendo. Então, primeiro, eu não tinha muita credibilidade. Deus, para me dar credibilidade, começou a colocar pessoas que já tinham uma credibilidade formada, um deles você, perto do meu ministério. Quando as pessoas começaram a me ver com pessoas que eram seletivas, que eram bem fundamentadas, elas começaram a ver em mim uma credibilidade pelas pessoas que caminhavam comigo, certo? Então, eu aprendi uma coisa, dentro de mim tem um montão de vontade de fazer umas coisas que não agrada a Deus, entendeu? Eu amo minha mulher, mas se eu pudesse pegar outra de vez em quando, eu pegava, entendeu? Ué, eu estou falando sério, o hormônio não aceita Jesus, entende? Então, às vezes, dá vontade de quebrar a cara de alguém, entende? Por exemplo, eu até hoje não entendo por que membro pode dizer para o pastor, Deus está falando que é para ir embora daqui. E Deus nunca falou para o pastor para mandar os membros embora. Então, tem umas coisas, entendeu? Só os membros que escutam a Deus para ir embora, a gente não pode falar. Então, eu lido de uma forma muito franca com o que eu sinto. Se eu sinto, eu estou sentindo e acabou. Se as pessoas vão pensar mal de mim, vai ser só por um tempo, que pelo menos elas vão me manter de pé. Eu não gosto daquelas pessoas que dizem que não sente nada, que não tem vontade de pecar. Eu não quero nem andar com elas, porque eu vou prejudicar a vida delas. Entende? Vai estragar elas. Vou estragar. Eu sou um ser humano. Então, eu tenho vontade de fazer um montão de coisa e eu não faço por causa do meu amor a Deus, por causa também dos meus princípios, certo? Então, eu, durante quase 30 anos, Jackson, eu só tive um problema com o meu nome, que foi uma brincadeira que eu fiz com a Igreja Católica, que foi uma tolice o que eu falei, mas eu falei mesmo, mas o pessoal, os católicos também são maneiros, que me perdoaram, glória a Deus, e a gente seguiu aí, né? Mas, do contrário, cara, eu estou aí há quase 30 anos, não tem meu nome envolvido em nada. Não que eu não queira fazer. Quero deixar isso bem claro. Não sou The Walking Dead, um zumbizão, entendeu? Que não tem vontade de nada. Mas Deus tem me sustentado. Posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor, a vara e o cajado do Senhor é o que me consola, o que me mantém de pé. Muito bom. Meu amigo, muito bom. Eu ficaria aqui a noite toda falando com você. Eu queria que você pudesse liberar uma palavra assim, geral para todos nós. Mas já acabou, já? Não, eu estou preocupado com o seu time aí. Eu não quero. Não, fica preocupado. Não. Eu estou aqui para atrapalhar a sua vida.
Eu sei que você tem compromisso depois, está querendo me mandar embora. Agora eu vou te prejudicar. Pode continuar falando aí. Você sabe que o meu compromisso aqui é comer alguma coisa aqui. Eu vou fazer uma comidinha, que eu sou metido a querer cozinhar. Esses dias eu ensinei ao vivo o Leandro, da Gabi, a fazer um filé mignon. Inclusive, te desafio, o dia que você tiver vontade, de nós irmos para a cozinha juntos, fazer alguma coisa juntos. Irmão, eu não tenho condição disso, não. Não tem não. Entendeu? A única coisa que eu consigo fazer na cozinha é colocar refrigerante no copo. Tem pessoas que estão, nesse momento aqui, inclusive, aqui na Inglaterra, tem várias pessoas que moram, várias famílias na mesma casa. Várias famílias na mesma casa. Por questões de economia, tá? Então eles moram em quartos, né? E eles estão, o governo diz que não é para sair de casa, é para sair só se for necessário e tal. E eu tenho percebido, esses últimos 60, 70 dias, muitos problemas familiares, muitas discussões. Eu, antes de entrar aqui ao vivo, estava conversando com uma família que está vivendo um tempo muito difícil, muitas discussões, muitos problemas. Como levar numa boa uma quarentena? Eu acho que você já deu esse conselho para alguém aí durante esse tempo de quarentena. Você está fazendo bastante lives com algumas pessoas específicas. Como levar numa boa a vida, esse Big Brother não autorizado, né? Como é que viver numa boa nesse clima? Bom, o ideal é uma cartela grande de Gadernal, de Rivotril. Entendeu? Uma receita por diversas caixas, entendeu? Para dar para as crianças, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas, olha, meu amigo, eu costumo dizer o seguinte, né? Aí tem uma particularidade nessa situação, né? E os Estados Unidos também acontece muito isso, diversas pessoas morando numa mesma casa. Olha, quando as coisas são mais fáceis, mais flexíveis, em casa sempre ao longo do tempo fica um montão de coisas por fazer. Uma gaveta para arrumar, um móvel que quebrou, uma torneira, um local para limpar. Então eu acho que ocupar a mente, né, é o mais importante. Né? É buscar alguma ocupação a ser feita, porque inevitavelmente esse isolamento, né, e aí talvez vocês ainda estejam mais acostumados do que a gente aqui, né? Tem país que a guerra causa isolamento, que o clima causa isolamento, mas nós aqui nunca vivenciamos esse isolamento do jeito que estamos, né? Mas eu acho que precisa de muita criatividade e de bom senso, entender que nós estamos próximos demais. Quanto maior a proximidade, maior a possibilidade de atrito, certo? Então, identificar, né, quando os ânimos, o tom da voz, porque todo mundo junto no mesmo... Eu fico imaginando se eu estivesse aqui em casa, todo mundo no mesmo quarto, entendeu? Eu não sei, eu confesso a você, né? E olha que aqui só tem adultos, você imagina uma criança, né? É muito complexo, o Jackson. Eu peço a Deus que isso passe logo, porque... e primeiro que o casamento não precisa de pandemia nenhuma. O casamento é mais ou menos assim, a espanhola com o coronavírus, tudo junto. Sabe assim, a bubônica, tudo junto, assim, é mais ou menos. é mais ou menos. Já é, né? Não precisa de nada mais, já é. Não precisa, não. Então, eu acredito que é uma dificuldade emocional. Para mim é fácil falar. Eu tenho um filho aqui de 20 e poucos anos, eu, minha esposa e meu filho, mas precisa de muita criatividade e de muita maturidade. Por isso que eu volto no princípio. E digo para você que a seleção natural está acontecendo. Os fracos não vão conseguir se manter. E há possibilidade desses fracos começarem a se fortalecer agora, nesse tempo pandêmico, ou você acha que é tarde? É possível eles começarem a fazer alguma coisa para sair desse, aspas, status
em que eles foram colocados, de frágeis ou de... Aí nós vamos para a internet. A rede social pode fazer isso. Porque em casa ele não vai ter esse tipo de treinamento, ele não vai ter esse tipo de informação. Assistindo o que nós estamos fazendo, certo? Agora, todas as pessoas que nos assistem, inevitavelmente, elas estão sendo ferramentadas. Elas estão se distraindo, certo? Mas também elas estão recebendo ferramentas. Então, eu acho que é um ambiente de crescimento, sim, para todo mundo. É uma oportunidade de todo mundo crescer, de todo mundo se readaptar, se reinventar. Eu aprendi uma coisa, ô Jackson, o povo em si, eles não têm problema em se adaptar. Eles têm problema com a transição. O que dói neles é a transição. Depois que transiciona, meu filho, está todo mundo perfeitamente adaptado. Mas na hora de transicionar, certo? Eles têm muita dificuldade de fazer essa transição. Esse eu acho que é o grande desafio da maioria das pessoas, mas é sim uma grande oportunidade de crescimento e está aí, todas as ferramentas que está lotada. Você sabe, nós estamos fazendo nossa live aqui, inúmeras pessoas estão fazendo, outras ainda vão fazer, certo? Agora, você sabe que a rede social também tem muito conhecimento inútil, que é somente lazer. Então, se a pessoa... Conhecimento ósseo, né? A pessoa... Né? Aliás, ósseo é uma palavra muito maneira, porque você sabia que o pessoal falava ossos do ofício? Já ouviu falar isso? Já. Eu pensei que o ofício tinha morrido, né? Eu achei que o ofício morreu, e aí acharam os ossos. Ossos do ofício. E, na verdade, era o ócio, ou seja, o tempo de descanso do ofício, da coisa gostosa, ou seja, o intervalo para um lazer de uma coisa boa, mas é só uma brincadeira. Boa. Esse novo normal que o pessoal está chamando, esse novo tempo, novo normal, nós como igreja estamos. Nós tínhamos a presencial, todos nós fomos pastores de uma igreja presencial. Alguns casos tinham a possibilidade de ter igrejas nas casas. No meu caso, a nossa igreja é uma igreja celular, então ela também acontece nas casas, já acontece há muitos anos nas casas. E agora essa montanha que é a igreja web. Você acha que depois da pandemia essas 3 montanhas vão continuar fortes ou você acha que a presencial volta a ser forte como era? Não, eu acho que a presencial vai crescer como nunca cresceu. Ainda que nós tenhamos uma perda pequena daqueles que, ao longo do tempo, se sentiram confortáveis em assistir e serem participantes de casa, à distância, né? Eu vejo que o medo tomou conta de muita gente e, inevitavelmente, mostrou a fragilidade do mundo. Ok? Isso vai fazer com que as pessoas, né, se aproximem. O grande desafio é que, durante esse período, as pessoas começaram a ouvir especialistas em determinados assuntos. Um cara é especialista em escatologia, outro é especialista em família, outro é especialista em finanças, e depois esse pessoal volta para a igreja para escutar gente que não é especialista em nada. Então, o pastor vai ter que reinventar, irmão. Porque a turma que está ouvindo, ela está aprendendo e não vai dar para ensinar. Esses membros que voltarem, eles vão voltar mais seletivos do que foram, mais criteriosos, mais bem informados, os que aproveitaram. Mas eu acho que vai dar para caminhar sim, né? Só acho que já, principalmente o brasileiro é muito de modismo, né? Quem está achando que a live vai dar 50, 60 mil, eu faço live aí com quase 100 mil, entende? Já passei a fazer 2 só por semana, primeiro porque eu não estou aguentando mais falar, entende? E segundo, porque o pessoal também não está aguentando mais me ouvir, entende? Então, já está diminuindo, para não passar o feio, aquele ridículo, de ver uma live de 100, vir para 50, vir para 30, vir para 20, vir para 12, eu ter que dar dinheiro a esse para entrar na live, aí eu já estou diminuindo mesmo. Eu mesmo já estou diminuindo. Entendeu? Mas eu acho que vai caminhar. Você acha que, então, após esse tempo, virá um povo um pouco mais exigente? Mas também pode vir os deformados, não podem? Os deformados?
Os deformados, porque captaram informações de todas as fontes e deformou e vão migrar também para a mesma igreja, e porque foram deformados, ou teologicamente, ou eticamente, ou a internet é tão aberta, que pode também vir um grupo de deformados, de pessoas que de repente, durante 60, 70, 90 dias, tiveram suas convicções deformadas. Ou seja, pode acontecer isso? Não, isso já aconteceu, já, não pode não. Entendeu? Primeiro que nós já mandamos uns deformados para a rede social. Entendeu? Isso vai acontecer com toda certeza, já. Porque os caras assistem de tudo, entendeu? Eles pegam um camarada aí, entendeu? Que banalizou a graça, super graça, e agora vem, entende? E aí o Jesus só quer o coração. Rapaz, o negócio está muito esquisito, irmão. Eu nem sei como é que eu vou fazer, se eu vou voltar a ser pastor depois que essa pandemia acabar, não. Entendeu? Eu acho que não vai dar, não, irmão. Hein? Mas isso está acontecendo sim, Jackson. Ok? As pessoas estão... Você vê pela nossa live. O que acontece? Nós fazemos uma live e você vai vendo que o número vai subindo e vai descendo. Quando ele vai descendo, é alguém migrando para outra live para ver se tem alguém falando algo mais interessante. Então, as pessoas, elas ficam às vezes, pega só a metade da nossa ideia, junta com a metade da ideia do outro, com a metade, porque eles não conseguem ouvir tudo. No final das contas, nós vamos receber mais ou menos Frankenstein aí, na nossa igreja. O cara vai chegar lá. Todo remendado. Todo remendado. Nós estamos trabalhando mais do que quando a igreja estava aberta. Essa tem sido a nossa realidade. Aqui a gente está trabalhando bem mais do que quando a igreja estava aberta por si só. Porém, a gente está recebendo um grupo de pessoas diferentes, pessoas distintas que estão vindo participar, que de repente não entraria na igreja, ou não viria na igreja, mas foram pescadas por uma live, ou foram pescadas por um culto. Isso você já vem fazendo. Você acha que a sua igreja, o projeto mesmo recomeçar, você acha que após a pandemia, você vai fortalecer também essa parte digital, ou você vai se esforçar mais na parte presencial? Não, eu vou me fortalecer na parte digital também. Acho, né, e nós estamos buscando fazer o fortalecimento da nossa equipe, ok? Buscando fortalecer a equipe, melhorar a qualidade da nossa recepção, fortalecer nossos ministérios. Eu estou dizendo para a turma o seguinte: mais importante do que sobreviver à pandemia é entender para onde ela está indo. Entendeu? Porque ela está nos levando, né? A igreja não vai mudar, Jacques, ela já mudou. Depois disso, a igreja não vai ser a mesma. E não tem nada a ver com valores nem princípios, mas com metodologia, né? Com estruturas. Então, eu estou fortalecendo as duas, né? Você pode ver, eu nunca postei tanto quanto postei, nunca fiquei tão visível, fazendo live, né? E me comunicando isso. Eu sempre fui muito recluso no que diz respeito a isso. Estou fortalecendo as duas coisas, a estrutura para o presencial, mas também a estrutura para continuar me comunicando, certo? Porque hoje eu posso falar com alguém na Inglaterra, aí em Londres, e mandar esse pessoal ir para a sua igreja, ok? Então eu continuo fazendo um evangelismo de uma forma magnífica, extraordinária. É incrível, é incrível. E Deus tem te dado uma ferramenta poderosa e uma voz. E você nós estávamos em Portugal. Você lembra eu não lembro do gringo que estava falando antes de você, que ele falou sobre aquela ponte da Califórnia? Você lembra disso? Que ele falou sobre integridade. Sim. Você lembra disso? Lembro. Tocou muito essa palavra, porque eu acho que depois desse tempo, os íntegros, as pontes completas, gente íntegra, não gente que não tem falhas, gente que não tem erros. Aqui está falando um que tem um monte de falhas e erros. Mas gente de princípio, gente com integridade, gente que não se permite rachaduras, vai ser o que vai se destacar, vai ser os que vão sair à frente. Você pensa que também, você pensa como eu ou não? Você acha que isso tem alguma coisa a ver?
Não, eu acho o seguinte, tudo que você está falando corrobora para aquilo que eu acho que agora os valores mais expressivos e significativos, menos superficiais, é o que vão prevalecer após essa situação. Então, inevitavelmente, as conexões elas estão melhorando, né, porque não vou dizer nem a nossa conexão com os nossos membros, mas a proximidade da liderança, nós estamos vendo, as pessoas estão fazendo live, estão batendo um papo, e nós também estamos ficando mais seletivos, ô Jackson. É verdade. Ok? Verdade. Nós estamos dando uma enxugada nos nossos relacionamentos. Eu costumo dizer que a maturidade, ela faz com que nós não venhamos descartar ninguém da nossa vida. Cláudio, eles estão avisando aqui que vai acabar em 40 segundos esse negócio aqui. Sério? Avisou, 42, não sei se eles vão cortar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.